Olá, tudo bem? Olá, galera. Tô entrando. Boa noite, que tá chegando. Esperar um pouquinho a galera entrar. Quero poder fazer essa live com vocês e compartilhar com vocês o que Deus ministrou esse final de semana. E espero que Deus possa falar com vocês da maneira que Ele falou comigo e que eu possa ser um canal de bênção na vida de vocês, né? Hoje quero falar bastante sobre os pais, como os pais estão educando os filhos, né? Qual que está sendo essa referência para essa geração, né? E quero falar muito sobre paternidade, quero falar de maternidade, é um assunto que Deus falou muito comigo. Então, né, quero que você possa participar comigo dessa live. Prometo ser rápida. E dá um joinha aí se o som tá bom, né? Tá um frio aqui, galera. Tá muito frio aí? Pra mim começar essa live, tá bom o som pra vocês? Tá tudo bem? Sim, Thalita, eu vou deixar salva essa live, né? Eu queria que muitos assistissem também, Thalita, porque foi bem punk que Deus falou comigo. Deus me pegou na curva e tenho certeza que vai falar com o pessoal aí. E hoje quero concentrar bastante na área materna, né? Sempre falo de paternidade, mas dessa vez Deus falou comigo de maternidade, né? Sobre as mães, né? Quero falar de abuso sexual, né? Quero falar sobre a rejeição, né? E tudo isso tá ligado com o meu testemunho, mas tantas coisas que Deus quer falar com essa geração, não só com os adolescentes, mas com os pais, né? Eu acredito que quando o pai é ferido, a mãe é ferida, os filhos são machucados, né? São os pais feridos e filhos machucados. E eu creio que antes de a gente tentar ajudar um adolescente, a gente tem que entender que os pais também precisam de um apoio, que os pais precisam de ajuda, que os pais precisam também de acolhimento, porque antes de ser pai, mãe, um dia eles foram filhos, e eu tenho uma certeza que eles também foram machucados, né, na sua infância e não foram tratados e acaba transferindo aos filhos o que eles sofreram, né? O que nesse meu processo de restauração eu tive muita experiência com Deus, em relação à minha paternidade com meu pai, mas dessa vez Deus me levou a falar sobre mãe, né, nesse final de semana, né? E eu nunca tive, eu sempre tive problema com a minha mãe, mas não foi tão profundo como o meu pai, né? Mas dessa vez eu tinha certeza que ali tinha um adolescente que tinha problema com a mãe, ou uma mãe casada, bem casada, e tinha um problema com a sua mãe, né? Então foi algo bem impactante, assim, que Deus falou comigo, relação sobre os pais, sobre pornografia, sobre masturbação, sobre tudo isso, né, gerou essa cura, né, nesse final de semana. Mas antes de eu começar essa live, eu quero compartilhar com vocês também uma experiência que eu passei, né, antes de ir para lá, porque a gente às vezes vem aqui nas redes sociais, a gente fala das coisas boas que a gente passou, né, as alegrias, mas eu tive muita guerra espiritual, eu tive muita guerra na minha mente, com a minha identidade como mulher. Então isso, acredito que isso foi bastante seta que eu tive na minha mente, e eu tive esse entendimento depois que a minha ficha caiu, que as guerras espirituais que eu estava tendo antes de ir para lá era o inimigo querendo impedir que eu ajudasse essas pessoas. Então eu quero compartilhar também as minhas guerras espirituais que eu passei, momentos que eu não percebi, as armadilhas que o diabo me cercou. Então é muito legal você se conhecer conhecer o processo de ciclo que você está vivendo, né? Então às vezes quando você não tem um hábito de
estudar os seus comportamentos, estudar as suas emoções, estudar as suas feridas. Às vezes você tá numa cilada e você não percebe que o diabo está destruindo você quando você olha para trás e vê, poxa, devia ter escutado a Deus, deveria ter escutado fulana, eu deveria continuar permanecendo. Muitas pessoas desistem na sua caminhada porque quando elas estão sendo atacadas emocionalmente, ela não tem um discernimento no espírito e ela acaba retrocedendo, né? Mas quando você está sendo atacada emocionalmente e você percebe essa ação maligna, você tem que ir para a cruz, você tem que pedir ajuda, você tem que pedir para Deus uma direção. E interessante é que eu não percebi, realmente não percebi a ira que estava dentro de mim, a raiva dentro de mim, e isso é um reflexo daquilo que eu ia ministrar no final de semana, e eu percebi que essa ira, essa raiva da identidade feminina de mim era um reflexo de pessoas com crise de identidade na sua área feminina ou na sua área masculina, ou dentro do casamento que estava totalmente perdido, né? Teve bastante casais, que teve reconciliação de casais lá. Então isso, quando a gente está ministrando para uma igreja ou para nós mesmos, você está entrando em brecha, você está entrando em lugares que é desconhecido, ou seja, eu quando eu começo a estudar comportamentos, os meus comportamentos ou comportamento de alguém, eu estou entrando em lugares desconhecidos. Para mim, pode ser algo novo ou pode ser algo semelhante ao que eu passei. Então, quando você está buscando em Deus a amadurecer, a ajudar as pessoas, você também está entrando num campo de batalha na mente da pessoa, você está entrando num campo de batalha nas emoções das pessoas. E quando você está em oração, um intercessor, quando ele está intercedendo por alguém, ele está entrando numa guerra espiritual, guerras travadas no mundo espiritual, que é desconhecido. Quando você entra nesse lugar, nesses portais, aí Deus começa a abrir as janelas do céu e começa a mostrar o porquê que você está sofrendo esses ataques, né? Então, por isso que eu quis dar essa live, porque às vezes as pessoas, elas me veem aqui, né? Uau, tá dando certo, tá dando pra frente. Só que são poucas vezes que eu conto os meus conflitos, as minhas guerras, as minhas lutas. E isso, quantas pessoas não passam por isso, algo semelhante, mas eu quero que o Espírito Santo fale com você, né? E antes de eu falar o que aconteceu comigo, eu quero ler um versículo, que esse foi o versículo que trouxe um entendimento daquilo que eu estava, como fala, cercada espiritualmente, nas mentiras do diabo, né? Eu lembro que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu sempre pedia para Deus restauração por completa, porque o nosso Deus, que o Deus que eu sirvo, ele faz uma restauração por completa. Deus não faz pela metade. Deus, ele não quer só apenas restaurar a minha identidade feminina, né, a minha sexualidade, mas Deus, ele queria também restaurar a minha área paterna, né? Quem não sabe, eu tive um problema com meu pai, teve abuso sexual dentro da minha casa. Então, eu tive muito acesso na minha mente pornografia, porque quando meu pai, ele abusava, ele molestava, ele se masturbava na minha frente. Então, tudo isso trouxe uma prisão na minha mente de imoralidade sexual e acabou pervertendo a minha mente por tanto acesso já desde criança, desde os meus 5 anos de idade, ter esse tipo de acesso. Então, e hoje em dia não é diferente. Hoje você vê adolescente já tendo acesso com pornografia, você já vê ter pessoas já tendo um problema com a sua crise de identidade, não sabe quem ela é, não sabe se ela quer ser homem, se ela quer ser mulher, se ela quer gostar de homem ou quer gostar de mulher, porque tanto acesso que ela tá tendo dentro da casa ou dentro das redes sociais, e isso acaba prejudicando a mente de uma criança, né, de ela não ter esse discernimento, o que ela está assistindo, o que está acessando, ou sendo até menos, sendo como fala, um abuso, né, visual. Então, quando eu fiz essa oração para Deus, Deus,
eu quero ser restaurada em todo sentido da minha vida, das minhas emoções, né? Aquilo que foi roubada. A tua palavra diz que o Senhor vai restituir aquilo que o gafanhoto roubou, né? Então existe uma restituição ao reino de Deus. Incrível que pareça, esse ano, o mês de julho, completou 7 anos de conversão, então foi meu ano jubileu, né? Então eu completei 7 anos de conversão, foi meu ano jubileu e muitas coisas maravilhosas aconteceu comigo, tá acontecendo ainda muitas coisas. E quando você tem o seu ano de ato profético, jubileu, de restauração, vai vir uma onda de restauração em todas as áreas, né? Existe isso, a palavra bíblica fala que vai vir tudo que você perdeu nesses tempos, esse ano de 7 anos de conversão, muitas coisas foram restauradas na minha vida. E quando Deus foi acessar uma área na minha vida, uma área assim que precisava ser tratada, eu me assustei, eu não soube lidar com os meus sentimentos, eu não soube lidar com as crises que eu estava tendo, porque quando Deus quer tratar, Ele vai ter que abrir a sua mente, vai ter que abrir as lacunas que está ali aprisionado, vai ter que abrir todo acesso, que o muro de proteção que eu acabei criando desde a minha infância, as crenças que eu tinha criado, e quando Deus começou a trabalhar nessa área na minha vida que eu vou falar aqui, eu assustei, porque quando você ora para Deus, Deus ele não esquece da sua oração. Deus ele nunca atrasa. Deus ele tem um tempo certo de restaurar a sua vida, ele tem um tempo certo de mexer em lugares que é permitido, quando você permite que ele acesse. E chegou esse tempo para mim, chegou esse tempo de ele restaurar essa área mais profunda, feminina, mas uma área que não esperava que chegaria tão cedo, que é sobre o casamento, né? Sobre o casamento, relacionamento, sobre me ver casada, me ver tendo um relacionamento com uma pessoa, ou me ver cuidando de um homem. Isso, eu sabia que esse momento ia chegar, mas não chegaria tão rápido, porque quando nós oramos a Deus, o tempo chega, sabe? Na hora dele, no tempo dele. E quando nossa igreja, a pastora Paula, tá fazendo um curso de mulheres sobre o que é ser mulher, o que é dono de casa, né? Submissão, não submissão. E falar um monte de coisa, sabe? Que tava trazendo bastante benefício, mas ao mesmo tempo que esses benefícios estavam me ajudando, ao mesmo tempo eu estava tendo conflito comigo, estava tendo guerra espiritual com a minha identidade, né? Coisa que eu não esperava ter essas atitudes das minhas emoções, mas isso reflete umas crenças que eu tinha criado dentro de mim. Então, quando você cria um paredão dentro de você e Deus quer trabalhar, quando Ele revela algo que precisa ser tratado, você vai ter reação, né? Pode ser uma reação boa e pode ser uma reação ruim. Pode ser uma reação que vai trazer uma cura por inteiro e você vai ser uma reação que você vai querer sumir das suas crises, né? Ficar irada. Mas isso é uma tentativa do maligno para que você não continue no seu processo, né? Então, quando eu comecei a ter esses ataques na minha mente, e eu lembrei dessa oração, né? Essa oração que tá lá em Juízes 13. Juízes 13 fala que é a história de Sansão, né? Quando Sansão, o pai de Sansão e a mãe de Sansão, ele era estéril, não poderia gerar filhos, né? Eles não poderiam gerar. E quando o anjo de Deus aparece para a mãe de Sansão e para a mãe de Sansão, ele fala: você que era estéril, você que não poderia gerar filhos, Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor, e hoje você vai gerar um filho. Então, quando o pai de Sansão, que chama Manoá, ele não sabia lidar com aquela notícia, ele não sabia lidar com uma coisa fértil. Ele viveu a vida inteira na esterilidade, ele viveu inteira só, talvez ter esquecido da sua oração, mas Deus lembrou ele. Deus lembrou a mãe de Sansão, que a oração deles não foram esquecido, não foram esquecido numa gaveta.
E quando lá em Juízes 13, quando o anjo de Deus aparece para a mãe de Sansão e para o pai de Sansão, que é Manoá, ele fala assim: anjo, volta para mim, me dá a instrução que eu preciso. Eu não sei lidar com isso. Ele fala que está lá no verso 8, fala assim: Senhor, manda o homem de Deus e peço que ele me envie de novo para me dar instruções a respeito desse filho. Então, o pai de Sansão, ele desejou isso. Mas quando a promessa chegou, ele surtou, falou assim: eu não sei lidar com isso. Agora chegou a promessa para mim, mas eu não sei lidar com essa situação. Como que eu faço agora? E Deus começou a falar isso comigo. Você pediu tanto para andar com mulheres de Deus, mulheres que são referências para você, né? E agora que chegou a oportunidade, você quer espanar, você quer fugir do seu processo, você quer dar fuga, você quer ficar irada, sabe? Deus começou a me lapidar nesse sentido. Disse: eu estou curando você, eu estou restaurando você, eu estou fazendo você por completo. E quando Deus está restaurando você por completo, a fuga não é uma boa escolha. Não é uma boa escolha. Quando você entende, Deus, que o confronto de Deus para você, quando Ele abre as suas lacunas, Ele abre as suas feridas, porque Ele quer trazer uma restauração. E quando eu comecei a estudar essas aulas com a pastora, junto com as mulheres, a maioria delas surtaram lá, cada um teve sua crise, cada um teve seus conflitos, cada um teve a sua opinião, né? Mas cada um compartilhou o que pensava, e eu também compartilhei o que eu pensava. E interessante, cara, que quando Deus estava tratando essa área da minha vida, a voz que eu ouvia é aquela voz da minha infância, que eu ouvia da minha mãe: homem não presta, homem não é bom, casamento não é bom, seja livre, seja uma pessoa que não, se uma pessoa independente, você não precisa de homem para ser feliz. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Você precisa do seu esforço, você precisa de você. Por que a minha mãe falava isso para mim? Porque minha mãe ela foi muito ferida nessa área, né? Minha mãe sofreu abuso, minha mãe foi viúva 4 vezes. Então essa dor da minha mãe, ela transferiu para mim. Essa transferência de dor que a minha mãe sofreu a vida inteira, ela transferiu para mim inconsciente. Ela não sabia que, ela não fez por maldade, mas ela não queria que eu sofresse o que ela sofreu. Então eu sempre, desde os meus 5 anos de idade, eu nasci numa família disfuncional, que homem não é bom, homem não presta, casamento não é bom. Não é bom casar. É bom ser solteiro, é bom você curtir a sua vida, curtir o seu corpo, faz o que você quiser com o seu corpo, o corpo é seu, você é livre, né? Então, quando Deus começou a trabalhar essa área da minha vida, que não é bem assim, que existe um propósito divino dele para mim, então ele começou a desconstruir esses muros que foram criados dentro de mim. E quando Deus ele vem para derrubar esses muros, o seu Deus, o seu eu vai gritar, o seu orgulho vai gritar, a sua ira vai gritar, porque o diabo não quer que você viva o plano de Deus. O diabo não quer que você se tenha uma identidade, o que ele desejou, não o que eu, Gal, desejo, o que eu quero construir, o que Deus tem para mim. E quando eu comecei a ter esses conflitos, eu entendi que o inimigo não queria que eu vivesse o meu processo por inteiro, só por metade. Só que Deus nunca vai fazer por metade, sim, vai ser por completo. E quando eu surtei esses dias, na verdade na penúltima aula, aí que veio a palavra de Lucas, o menino perdido, né? O filho pródigo. Quando ele cai em si, que ele percebe a burrice, né? A burrice que ele estava vivendo. Quando eu caí em si dos conflitos que eu estava tendo comigo, com aquelas aulas, aí eu entendi que o inimigo não queria que eu vivesse o que é ser mulher, o que é cuidar de casa, o que é cuidar, né, de alguém, o que é ser submissa, o que é se preparar pelo noivo, que chama Jesus Cristo, que se preparar como noiva, como, sabe? E isso começou aí eu comecei a orar, comecei a guerrear, pedir perdão para pessoas, tava lá no grupo, pedi perdão para pastora, pedi perdão primeiramente para Deus, né? E eu entendi que
Que hoje é isso que o diabo quer. Quando você vai falar de casamento para uma pessoa que tem uma vida imoral, ela não vai concordar com a sua opinião, entendeu? Mas por quê? Porque existe uma crença ali que construiu, né? Feridas foram machucadas, feridas foram construídas. E quando eu tive esse entendimento, eu falei assim, Deus, eu quero por completo, não quero pela metade. O que você tem pra mim não é pela metade. E aí, eu entendi. Aí eu falei, Senhor, eu vou pra lá final de semana, o que na igreja lá tá precisando de oração? O que o Senhor quer que eu ministre naquela igreja? Que tipo de ataque tá tendo lá? É o mesmo ataque que eu tô tendo aqui? Porque quando você tá entrando na brecha na igreja, das pessoas, você sente o que ela sente. Você ouve as vozes que ela ouve. Você tá como intercessão, você tá entrando na brecha da pessoa. E quando eu cheguei na igreja, assim, a gente já preparamos um ambiente no espiritual em oração, fechamos o território em oração, e Deus falou assim, essa igreja precisa o que você passou, o que você viveu, precisa ouvir o que você viveu. Então eu comecei a contar o meu testemunho, né, dos abusos sexuais que eu vivi dentro da minha casa, o abuso que eu sofri, as mentiras que eu ouvi, e comecei a compartilhar as minhas crises de desconstrução masculina dentro de mim, porque não foi fácil abrir mão dos meus sentimentos, dos meus desejos, né? Eu ouvi muitas mentiras que não chegaria até aqui quando eu cheguei. Então foi muito processo de oração, de perseverança. Você vai ter o seu gigante para você derrubar. Você vai ter que passar pelo vale, você querendo ou não. Você vai ter que, como fala, ganhar a sua terra prometida. Mas para você ganhar a sua terra prometida, você vai ter que derrubar os muros dentro de você, os muros dos seus sentimentos, das suas emoções, né? E igual hoje o post que eu fiz, né? A gente não pode ser um garçom, ficar servindo nossas frustrações, ficar servindo nossos desejos, ficar alimentando o que fizeram com você ou o que estão acontecendo na sua vida. Você não precisa disso, eu não preciso disso. Eu preciso do Senhor, meu Salvador. E eu creio que quando Deus começou a mostrar isso pra mim, Ele começou a mostrar a minha figura paterna. Eu vou mostrar uma foto aqui que eu compartilhei lá. Essa pessoa, eu vou mostrar aqui a foto, ver se vocês conseguem ver bem essa foto aqui. Não sei se conseguem ver bem. Esse aqui é eu, quando eu era criança. Esse aqui é um homem. Esse aqui é um homem. Acho que uma vez eu fiz uma live com essa foto. Quando eu era criança, essa foto eu tinha uns 10 anos de idade. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, o meu irmão foi preso. O meu irmão foi preso e eu comecei a visitar o meu irmão na prisão. Quando eu fui visitar o meu irmão na prisão, este homem, ele não enxerguei essa maldade nele, eu acredito que não foi por mal. Ele falava pra mim assim na prisão, né? Quando eu fui visitar o meu irmão, olha, quando eu sair daqui, eu quero ser o seu pai. Eu quero ser o pai que você nunca teve, sabe? Ele começou a ser uma menina abençoada, você é uma menina que vai dar certo. Ele começou trazer uma identidade, palavras que eu nunca ouvi de um homem, nunca vi de um pai, nunca vi de nada, assim. Só que, tipo, a gente é criança, né? Você cria o seu mundo imaginário, você cria os seus castelos, você cria o seu mundo da Disney, você cria o que você quiser nos seus pensamentos. E a partir desse momento que ele começou a falar isso pra mim, eu comecei a acreditar que ele seria o meu futuro pai. Mas quando você é criança, você cria as coisas. E hoje eu percebo como foi muito forte essa área paterna dentro de mim. Porque desde que eu conheço por gente, eu sempre tive essa ausência do meu pai. Eu sempre quis ter um pai bom, um pai amoroso, um pai presente. E nunca tive isso na minha casa, né? Meu pai, ele fez umas coisas legais também, mas a imagem que eu tinha do meu pai era um pai abusivo, um pai agressivo, um pai distante, um pai egoísta, um pai perverso. Essa era a imagem que eu tinha do meu pai. Quando esse homem começou a falar do que eu poderia ser, aquilo deu uma esperança. Nossa, então um dia eu vou ter o meu pai de volta, mas não meu pai biológico, um mundo imaginário dentro de mim. O mundo imaginário de Gal. Gal criou um pai ali. E aí, quando
passou acho que uns 3 meses, eu só ia ir para a prisão para ver esse homem desconhecido. Um homem que poderia, entre aspas, ser meu pai, né? E aí quando o meu pai, quando esse homem foi embora, né, teve a liberdade dele, e ele deixou essa foto pra mim. E quando deixou essa foto, nossa, meu, que viagem, que criança tola. Caraca, como fui pensar assim? Porque criança, né, não vê maldade. E eu fiquei presa nessa imagem, né? Essa visão, a esperança de ter um pai bom, a esperança de ter uma família perfeita, a esperança de ver minha mãe restaurada, a esperança de encontrar uma resposta, né? E quando você é criança, é aprisionada nesse sentimento de, de busca de um pai, e quando você não encontra seu pai verdadeiro, né, biológico, ser tratado, você pedir perdão para ele, você pedir restauração, né, você se consertar, né, o natural, que quando você não fizer isso, ainda vai ficar uma lacuna dentro de você, ainda vai ficar esse vazio dentro de você. Porque ainda esses portais ali que não foi tratado, existe ali na sua mente feridas, sabe? Mas existe um Pai Celestial também que é Deus, que Ele faz também por completo, né? Um Deus que Ele conhece as suas dores, né? Ele conhece as suas emoções, Ele conhece tudo que você viveu, os traumas que você viveu. Deus, Ele cura a sua vida por completo. Quando Deus mostrou essa foto para mim, eu disse, Deus, como eu fui ferido nessa área, não tinha percebido. Você só percebe, entende? Quando você começa a estudar a sua vida, você percebe o quanto você foi enganado, você foi roubado a sua identidade, uma injustiça veio sobre você, espiritual, coisa que você nunca pediu. Eu nunca pedi para viver o que eu vivi. Mas existe um pecado no mundo, e esse pecado habitou na minha família, esmoronou a minha casa, destruiu o pilar da minha casa, destruiu a osciladora da minha casa, que era minha mãe. Quando isso não tem um conjunto, há uma destruição. Há uma destruição que os filhos que sofrem, né? E quando eu tive esse entendimento, e quando Deus mostrou essa foto para mim, filha, se você passa por isso, quantos adolescentes passam por isso? Quantos casais estão casados e precisam de ajuda? Quantos casais, uma mulher que sofreu na sua infância e ela procurou no marido que ela nunca encontrou no pai dela, o homem que ela perdeu na sua infância, ela procurou no outro homem que ela perdeu dentro dela. E como ela não encontrou esse homem que restaurou a vida dela, as emoções dela, ela está tentando procurar um homem por aí. Um homem que completa o que ela perdeu dentro dela. É aquela história da samaritana. A samaritana, quando Jesus fala para ela assim, vai procurar, chama o seu marido para mim aqui. Ela falou assim, eu não tenho marido. Ele disse, bem, você não tem marido. Esse quinto homem que você tá não é seu. Então aquela mulher, ela estava com sede, ela queria uma resposta, ela queria ser saciada nessa área sentimental masculina. Ela queria um marido, e como ela não encontrou uma pessoa que completasse ela, que ajudasse ela sempre estava atrás de mais alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém. E quando ela está num casamento, numa aliança, ela muitas vezes não é feliz, né? Está num casamento infeliz, né? Porque ela não foi tratada nas suas emoções, não foi tratada na sua infância e acaba descontando nos filhos, transfere para os filhos o que ela não foi tratada dentro dela. Então os filhos praticamente pagam, né? Pagam pelas frustrações dos pais. E quando Deus começou a mostrar isso para mim, a desconstruir isso dentro de mim, sabe? Eu comecei a orar, pedir para Deus sabedoria. Sabedoria como viver nesse novo ciclo, nesse novo tempo. E você precisa pedir sabedoria para Deus, né? A palavra diz lá em Josué 3, que fala assim, quando você está levando a arca de Deus na frente, tome cuidado, aquilo você vai pisar, ou lugar desconhecido. Existe lugar desconhecido dentro de você que você não conhece, então toma cuidado. Toma cuidado dos territórios que você vai entrar, porque quando você toma cuidado, você tem um zelo com você, você tem um zelo com o que Deus quer fazer dentro de você. Não vai já de cara, presta atenção no que Deus quer falar com você, ouça o que o Espírito Santo quer falar com você. Tem lugar que é desconhecido, você acha que você se conhece por inteiro. Ninguém se conhece por inteiro. Ninguém, cara. Sabe? Muitas coisas dentro de nós que precisam ser descobertas, muitas coisas dentro de nós que precisam ser tratadas, ainda que você seja um crentão, canela de fogo. Ainda que você seja uma mulher cheia do poder do Espírito Santo. Mas se você pedir para Deus
tirar os embaraços da sua mente, ou o lugar que você escondeu bem ali, Deus vai mostrar. Deus mostrou para mim. Ele vai ficar mostrando até que ele venha. A gente não é perfeito. A gente sempre vai ter algo para que Deus tem que tratar, né? Para não entrar soberba no coração, né? Essa dependência, a gente precisa depender de Deus para tudo. E quando eu fui ministrar isso lá na igreja, eu senti no meu espírito que existiam gerações, né, ali que precisava ser tratado, gerações que precisava, heranças de família que precisava ser tratado. Deus foi tão maravilhoso que ali fez muitas coisas por completo naquela igreja, né? Foi vó que pediu perdão para a filha e a filha pediu perdão para outra filha. Então foram 3 gerações que foram curadas. Então a avó desprezava a filha e a filha desprezava a outra filha. Então, ou seja, via uma geração a geração de mãe que fere, mãe que transfere para a filha o que ela está passando. Geração que, olha filha, o pai foi embora, o homem não é bom, vai cuidar da sua vida. Então a criança, ela acha que o homem não é bom, né? E quando eu fui ministrar para adolescente no sábado, eu tive uma experiência muito forte com os adolescentes ali. Adolescente que com 8 anos de idade já começa, se cortava, se mutilava, mostrava para a mãe os cortes, crianças, né? 8 anos é criança ainda, né? 8 anos já se cortando, se mutilando, e mostrava para a mãe, e a mãe fingia que não estava vendo o que estava acontecendo, sabe? É igual lá eu na prisão lá com meu irmão, eu abraçado com um cara desconhecido, e minha família não percebia. Se fosse um pedófilo, se fosse um cara que poderia abusar de mim, tipo, tava perto com a minha família. Você tá entendendo? A criança, ela tá demonstrando o que ela tá sentindo. Quando Deus mostrou isso pra mim, que ele estava uma cura em geral, não é só para os adolescentes, era para os pais também. É para os pais ser curados. Porque se os pais não são curados, os filhos continuam feridos. Porque não adianta eu ministrar para adolescente e eu chegar na casa e tá do mesmo jeito. Então os pais também precisam ser curados. Os pais também precisam reconhecer que foram machucados, que foram feridos, que precisa de Jesus Cristo, que precisa de uma restauração, né? Para que os seus filhos não venham a sofrer. E é muito difícil um pai se humilhar para o filho, né? Pedir perdão. Porque antes de você ser pai e mãe, você é filho de Deus. Vocês têm que entender isso. Então é necessário você pedir perdão pro seu filho, né? E quando esse adolescente acabou o culto ali, eu perguntei, e aí? O que você acha? Acho que foi pesado? E eles mesmos me falaram, o que você falou, acho que precisava ouvir, porque a internet estava nos macetando, a internet estava nos destruindo, porque a maioria também tinha problema com a sua identidade, já se envolvia com mulheres, né, as meninas, os meninos também, mas, e eu falei assim, você acha que essa menina aí, né, que conversou bastante comigo, que estava se mutilando, e, né, já com 8 anos de idade, estava se envolvendo já com meninas, e eu, por causa da mãe dela não acreditava nela, a mãe dela era uma mãe distante. E eu falei assim, você acha que outra menina igual você vai preencher o vazio que a sua mãe deixou? Não vai. Não vai preencher. Porque eu acreditava nisso, eu acreditava muito nisso. Eu acreditava que outra menina que eu me relacionava poderia preencher o que foi morto dentro de mim. Eu achava que eu se tornasse um homem com barba, musculoso, né, com uma voz grossa, e eu poderia proteger a minha família, a minha casa, né, ser um pai que eu perdi, quando eu tinha perdido um pai dentro de mim. Então o pai que eu perdi dentro de mim, eu queria me tornar um pai que eu não tive. Então essa transferência de ferida que eu sofri na minha infância, estava transferindo para dentro de mim. Então eu vou ser um pai que eu nunca tive, sabe? E eu falei assim, Deus, mostra para eles lugares que são feridos, né? Assim como o Senhor mostrou para mim, mostra para eles também, né? E quando ali tive muitas pessoas por exemplo, com paternidade, pai que abandonou, pai que abusou, pai que foi embora, pai que esqueceu, né? E Jesus Cristo, ele sabia o tempo todo que a humanidade ia ter isso.
Não é à toa que Jesus falava o tempo todo, apontava para o Pai, né? Quando Felipe fala para Jesus, me mostra o Pai. Me mostra o Pai, né? Se você para pensar, quando você lê a Bíblia, você tem que ler como primeira pessoa, assim, como assim, Deus, você está falando tanto de paternidade, então me mostra quem é esse Pai. Quem é esse pai que pode me preencher? Quem é esse pai que pode me restaurar? Quem é esse pai que pode me pôr no colo e me abraçar? Quem é esse pai? É isso que Felipe está falando para Jesus. Me mostra então, Jesus. Você falou de um pai tão gostoso, um pai confiável, um pai seguro, um pai que você faz, que você vê o seu pai fazendo. Talvez Felipe nunca teve referência de um pai, né? Quando ele fala isso para Jesus, me mostra esse pai, então, Jesus, sabe? Jesus começou a lhe ensinar, Felipe, sabe? E eu falei assim, Deus, mas e mãe? Como que eu vou ministrar sobre mãe se me dá um versículo que mostra para as pessoas que têm problema com mãe, que ainda que a mãe abandone, né? A palavra diz lá, né? O Salmos 27 fala assim, ainda que o meu pai e minha mãe me abandone, Deus ainda continuará cuidando de mim. Né? Isaías 49 fala assim, ainda que uma mãe que possa esquecer o seu filho, o seu bebê ainda que está dando de mamar, não tem compaixão do seu bebê, embora que isso possa acontecer, Deus não vai esquecer, Deus vai curar essa área materna. Ainda que a sua mãe, cara, te abandonou lá no hospital, ainda que sua mãe tentou te abortar você não é um fruto de por acaso. Deus quis que você nascesse. Deus quis que você fosse uma filha, um filho maravilhoso. Deus quis. E eu falei assim, Deus, então me mostra um versículo que eu possa ministrar isso para as pessoas que têm problema com paternidade. E Deus mostrou o versículo de Lucas 19, né? Quando Jesus estava na cruz, né? Quando Jesus estava na cruz ali, ele olhou para o João, e João, né? Ele viu João ali, ele viu a sua mãe e falou assim, João, tá aqui a sua mãe. Mãe, aqui tá João, o que significa? Talvez João, eu meio que viajo, mas quando eu começo a ler a Bíblia, eu entro, assim, né, eu briso assim demais quando eu leio na Bíblia, assim, eu fico imaginando que talvez João não tinha problema com mãe, talvez João, Jesus viu ali que isso era uma área importante para João, senão Jesus não deixaria esse versículo, né, ele falou assim, ó João, você tem problema com mãe? Aqui tá minha mãe, Deus não esqueceu de você. Não que a gente vai idolatrar Maria, nada disso, mas Deus ele fala assim, se seu problema é mãe, eu tô aqui para te ajudar com a maternidade. Se seu problema é seu pai, tá aqui, eu vou te ajudar com essa área paterna. Suas crises que você está tendo é insegurança porque os seus casamentos do seu pai e sua mãe não deu certo, eu vou ajudar, porque o meu propósito é casamento, o meu propósito é fazer família, o meu propósito é construir aquilo que é original, que está no coração de Deus. Então, Deus, ele sabe, se você sofreu abuso sexual, Deus ele vai trazer essa cura também para você. Deus ele vai trazer lembranças da onde que você foi abusada. Ele vai ter que abrir essa ferida, né? A palavra diz lá em Oséias 6 que Deus é um Deus que abre a ferida, né? Mas é o mesmo Deus que veio com o seu bálsamo e cura. Então Deus precisou abrir as minhas feridas. Deus precisou tirar para fora os medos. Deus precisou tirar para fora as crises dentro de mim. Então, quando você está assim, tipo assim, com fome de transformação, Deus ele vai mudar isso de você. Mas é você que vai ter que deixar Deus trabalhar. Isso foi tão forte para mim esse final de semana. Eu ministrei lá, né, num sábado, eu tava tendo um momento com Deus ali, numa salinha de oração ali do escritório do Mike. E o Mike tem um filho que chama Benjamin e tem uma sobrinha, que esqueci o nome dela. E eu estava lá na salinha lá e eles foram atrás de mim e falaram assim, tia, eu posso ficar com você aqui, jogar o nosso videogame aqui no celular? Eu pensei, pode, claro. E eu fiquei lá orando, né, escrevendo umas coisas que Deus estava ministrando no meu espírito. E ali eles começaram a brincar de matar zumbi. E aí, sabe que criança, ela tem imaginação, mas a maioria da imaginação da criança é a ferida da alma dela, o que ela está sentindo naquele momento. Então, presta atenção à expressão que a criança vai mostrar para você. Presta atenção, porque criança, ela dá sinal à dor dela, né? Criança tem sentimento, como um adulto também tem sentimento. E aquela criança, né, a menina falou assim, vamos até o nosso pai, né, no joguinho lá, né? O Benjamin falou. E essa menina falou assim, eu não tenho um pai, né?
essa menina, os pais são separados, né? Faz um tempo já. E quando o pai se separou, a menina separou junto, né? Para a menina, o pai dela morreu dentro dela. Dentro dela, o pai dela morreu junto com a separação dos pais, né? E aí, quando o Benjamin falou assim, vamos até o nosso pai lá, brincando assim, né, num videogame, e ela falou assim, não, meu pai morreu. Meu pai morreu e eu morri junto com ele. Olha que forte se uma criança de 7 anos falar isso. Meu pai morreu e eu morri junto com ele, porque os pais foram separados. Então a criança dá sinal. E aí o Benjamin, né, bem resolvido com a área paterna, com o pastor Mike, ele falou assim, não, meu pai não morreu, meu pai tá vivo. Meu pai sim, ele tá vivo, meu pai é forte, meu pai vai matar o zumbi, o meu pai vai matar esses monstros aqui, porque ele tinha um pai referente, ele tinha um sacerdote que era sacerdote, um pai que protege a casa, um pai que ora pela casa, um pai que protege a esposa, sabe? E eu ministrei isso lá na igreja. Será que os homens de hoje tá sendo igual a esse pai de Sansão, Manoá, que assim, me dá uma instrução, eu não sei cuidar de filho, mas eu me ensina. Porque é isso que o pai de Sansão fez. Ele não sabia cuidar. Sansão, ele errou lá na frente, lá, fez o que fez, mas se você ler a história, o tempo todo o pai dele estava ensinando a ele, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, sabe? Será que temos homens, sendo sacerdote dentro do lar, homens de referência para uma menina, homem de referência para os meninos? Será que nós estamos tendo mãe de referência para as meninas, uma mãe de referência para suas filhas? Sabe, antes de poder ajudar os adolescentes, a casa como que tá? Como tá os pais? Será que o pai reconhece que também erra? Que o pai também tem que pedir perdão, a mãe tem que pedir perdão, sabe? E quando eu comecei a ministrar sobre isso lá, você vê muito líquido no rosto das pessoas, que elas precisam de ajuda, sabe? Quando você chama as pessoas para vir na frente, para ser um ato profético de abraçar um pai ali espiritual, confessar suas dores, né? Jogar para fora os lixos da alma. As pessoas vêm porque elas querem ser curadas. As pessoas querem ser restauradas, né? E você vê muitos homens ali distorcendo, lutando com o seu orgulho, com o seu machismo. Não, não vou lá, não vou me expor, não quero que as pessoas vejam que eu sou fraco nessa área. Não, cara, antes de você ser homem, você é filho de Deus. Você também tem sentimento. Você também precisa chorar. Você também precisa ser tratado, né? Você precisa contar suas mazelas, você precisa contar sobre isso. Você precisa contar que você também tem, olha, tem uma dificuldade, precisa de restauração nessa área. Precisa contar que meu pai, ele teve muito problema com pornografia. Meu pai foi se naquela época ele acreditasse em Cristo, pedisse ajuda, talvez muitas coisas poderia ter mandado na minha casa. Mas por ele não contar o pecado dele, o pecado matou ele. Porque meu pai morreu, deu um infarto, e ele não teve a oportunidade de reconciliar com Deus, de perder perdão para os filhos. Mas você que está nessa live, você tem a oportunidade de mudar a sua história. Você tem a oportunidade de passar por esse processo, sabe? Eu lembro que quando Deus começou a tratar essa área minha, desconstruir a masculinidade dentro de mim, foi uma luta, porque desde os meus 5 anos de idade eu tinha essa mentalidade masculina, achando que eu tinha sido homem. E quando Deus começou a mostrar que não nasci homem, que eu não tenho mentalidade masculina, ele começou a desconstruir isso dentro de mim. E eu lembro que quando eu fui a primeira vez usar vestido, para uma mulher, cara, é coisa normal. É normal você entrar numa loja feminina, é normal você escolher roupa feminina. Mas quem teve uma mentalidade masculina, entrar numa loja era um escândalo pra mim, dentro da minha alma. O que eu tô fazendo aqui? Meu, o que as pessoas vão pensar de mim? E eu lembro que quando eu cheguei na loja, eu falei pra moça assim, quase não consegui falar pra ela que eu queria um vestido. Quase que aquela coisa, aquela angústia, aquela opressão dentro de mim. Pode ser bobo pra quem tá assistindo, mas uma luta espiritual existe, né? Aquela guerra, aquele conflito dentro de mim. E quando eu fui pro provador usar o vestido, eu comecei a chorar tanto, eu chorava tanto. Um choro de libertação, de restauração, sabe? De viver os propósitos de Deus, de viver aquilo que eu queria. Não foi algo forçado, ninguém me forçou a fazer o que eu estava vivendo. Eu quis
me vestir, eu quis comprar aquele vestido. E pra mim foi uma liberdade dentro de mim, sabe? Eu posso voltar a usar vestido sem medo de ser abusada, sem medo de ser restaurada, sem medo de ser atacada emocionalmente. Mas você acha que o diabo ele queria isso? Não. O diabo queria me envergonhar. O que seus amigos vão pensar de você? Vai chamar você de passivinha, vai chamar que você agora vai transar com um homem agora. Agora, sua vida inteira vai ser com homem. Porque quem tem a mentalidade carnal é voltado para o sexo, é isso que se pensa. Mas Deus, ele é muito mais que um sexo. Deus, ele é muito mais que um prazer. Deus, ele é muito mais que isso. Nosso Deus é ele por completo, né? A pastora Geisa tá aí, tá na live, ela sabe o quanto que eu sofri por causa da situação. E eu lembro, eu hoje tava pensando em você hoje, pastora, o dia que eu fui atacada nas minhas emoções. Vou contar aqui uma coisa que eu sofri, e eu não sei se eu deveria falar, mas eu vou falar, porque as pessoas falam assim, tá tudo resolvido, tá tudo certo, vamos seguir em frente. Existem ainda gatilhos na nossa mente, existe ainda uma luta, sabe? A gente quer ter uma vida de transformação do nosso braço, do nosso jeito. Não, eu vou pôr uma peruca, mas minha alma tá ainda masculina. Eu falei assim, Deus, eu não quero ser doida. Eu quero ser uma coisa assim, que seja natural, uma coisa que realmente seja transformada de dentro para fora, sabe? E eu lembro que quando o inimigo, ele viu que eu tinha essa sede, essa vontade de mudança, ele tentou de todas as formas que eu caísse no pecado sexual, de todas as formas, ele tentou, me cercou de todas as maneiras que você possa imaginar. Aconteceu várias coisas comigo, desde a minha conversão, coisa assim que não é normal, sabe? E eu lembro que eu tive uma experiência com o Espírito Santo no meu quarto. Ele falou assim, olha, esse quarto aqui, ele é santo. Esse quarto aqui, ele é puro. Esse quarto aqui, só entra a glória de Deus, a presença de Deus. E um dia, se você tiver o seu marido, seu futuro marido, para a glória de Deus. Fora isso, não entra ninguém mais no seu quarto sem sem minha permissão. Você pode achar exagero falar isso, mas o quarto, ele é um quarto de onde que você expressa sua intimidade. Quarto significa intimidade, né? O que você conta para Deus ali, o que está vivendo, enfim. E eu lembro que quando eu tava vivendo num processo ainda dessa bagunça dentro de mim, desconstrução, né? E eu estava caindo numa armadilha, né? E o Espírito Santo falou para mim assim, olha, eu praticamente, eu tinha planejado um pecado. Eu planejei um pecado em mim, na minha mente, como seria, porque eu estava ainda aqueles processos dentro de mim. Eu literalmente planejei um pecado. E quando eu planejei esse pecado dentro de mim, o Espírito Santo falou assim, não faça isso. Se você fizer isso, vai ter uma consequência. E eu ali brigando com o Espírito Santo, aquela abstinência dentro de mim. E eu lembro que eu tive uma experiência tão forte com Deus, a ponto que o Espírito Santo, eu senti a mão do Espírito Santo se me segurar. Eu falei assim, não sai desse quarto. Esse quarto, ele é puro, esse quarto, ele é santo. Não traga ninguém nesse quarto aqui. E eu brigando assim na minha mente, mas nada a ver, não sei o que, enfim. Fui lá, pequei. Quando eu pequei, sexualmente, eu vi um demônio dentro do meu quarto. Porque quando o anjo de Deus sai, a glória de Deus sai, a presença do Espírito Santo sai, alguém tem que entrar. E quando não é Deus que entra, algum demônio vai entrar. E foi essa legalidade que eu tinha dado. Quando eu vi aquele demônio no meu quarto, na hora eu pedi arrependimento, na hora eu me arrependi, lágrimas para Deus, assim, sabe? A pastora Geisa tá aí na live, ela sabe que eu tô falando a verdade. Isso aconteceu às 5 horas da manhã, às 6:30 da manhã eu tava ligando pra ela, pastora, eu caí, me ajuda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, contei pra ela os detalhes. Ela, o pastor Paulo, me abraçou, me discipularam, me ajudaram. Mas por quê? O Espírito Santo, ele deu a bola, falou assim, olha, o pecado tá na porta, você que deve decidir o que vai fazer. Deus falou, esse quarto é santo, esse quarto é puro, não faça isso, né? Mas a gente acha que na força do nosso braço, não, eu consigo ser forte, eu consigo ser transformado do meu jeito. Não, cara, não é nosso jeito. A gente aprende com nossos erros, sabe?
Depois daquele dia, eu falei, Deus, esse quarto é santo, esse quarto é puro, esse quarto não vai mais entrar coisas que não vêm de ti. Então a gente aprenda com isso, sabe? A gente aprende com nossas falhas, a gente aprende com nossas ignorâncias, sabe? Força do nosso braço. E esse foi um processo que eu passei. Então quem tá assistindo aí, foi fácil pra você? Não foi fácil. Eu teve as minhas lutas, você também vai ter as suas. Mas se você crê em Jesus, ele vai fazer por completo. Ele vai sim fazer por completo. Hoje completa 7 anos da minha conversão. Hoje, né, faz tantas coisas que Deus tá trabalhando, tantas coisas Deus tá fazendo dentro de mim. Mas é quando você está disposto a obedecer ao Espírito Santo, você não liga, sabe, com a opinião das pessoas. Você deixa Deus lapidar você. Deus, tá bom, Deus, é essa área mesmo que preciso ser tratado, então trata. Não tenha medo, sabe? Não tenha medo. Não tenha medo de entregar o ídolo do seu coração, sabe? Assim, a idolatria. Entrega pra Deus a idolatria. Ah, é meu corpo que eu idolatando, então entrega pra Deus, sabe? Entrega pra Deus. Ah, eu tenho uma dependência emocional de uma pessoa, entrega pra Deus, sabe? Deixa Deus trabalhar, né? E como eu comecei a estudar essa área minha feminina, eu descobri que o que eu encontrava nas meninas é o que eu perdi dentro de mim, né? Essa figura de mãe, né? De cuidar, de proteger, né? Minha mãe era uma mulher muito passiva, né? O que ela viveu, né? Com a dos abusos. Então aquilo, eu tinha raiva de pessoas passivas. Nossa, eu ficava... Acho que por isso que as minhas maiores traições que eu fiz com as meninas é por causa disso. Porque as meninas deixavam que eu quisesse com elas. Mas só que, tipo assim, é tão espiritual, porque você não vai planejar, nossa, hoje eu vou destruir a vida de alguém. Você não pensa assim. Você se inclina pro pecado, o seu coração tá ali pra pecado. Quando você vê, já tá machucando alguém, você tá ferindo alguém, você tá machucando alguém que não deveria machucar, sabe? Você tá prestando a sua boca de jogar maldição, né? Então, o salmista fala, né? Salmo 119 fala assim: Deus, não permita que os meus pensamentos sejam inúteis, não permita que eu pense coisas que não te agradam, né? A palavra diz: não empresta a sua boca para o inimigo. Então, quando você entende isso, você vai trazer na sua boca louvor, vai trazer adoração, vai trazer para Deus autos proféticos. Deus, eu sei que eu sou aquilo que a tua palavra diz, né? No meu caso, eu sou mulher, então Deus, eu sou mulher. Eu sou princesa, eu sou menina, eu sou o que o Senhor desejou. Né? Eu nasci um erro no meu corpo. O Senhor sabia que eu queria que eu nascesse mulher, então eu sei que isso foi o Senhor quis, o Senhor viu que era bom, foi que é agradável, então eu quero, sabe? Você que é homem, você fala assim, meu, eu quero ser homem. O Senhor viu que era bom, é agradável, então eu quero ser um sacerdote, quero ser cabeça, não quero ser cauda, né? Você vai estudar a sua área masculina, né? Porque tem muitos homossexuais, ex-homossexuais, que me procura, que eles não sabem como lidar, não sabem como desconstruir esse lado feminino deles. É a mesma coisa que eu também não sabia lidar com o meu lado feminino. Tive que aprender, eu precisei desconstruir a masculinidade de mim. Como que eu fiz? Estudando, né? Eu estudei a área paterna, que eu sofri bastante, eu estudei abuso sexual, que eu sofri. Não tô falando que o meu testemunho pode servir para muita gente. Talvez você nunca passou o que eu passei, mas alguma coisa você sofreu, uma coisa você tá sofrendo, né? Eu passei por rejeição. Então, quando você sofre uma rejeição, você sempre quer fazer algo para alguém para se aparecer. Não, eu preciso de aprovação. Então, eu vou fazer de tudo para as pessoas me verem. Eu preciso ser aceito socialmente, eu preciso ser aceito dentro do ministério, eu preciso ser aceito na igreja, eu preciso ser aceito na escola, eu preciso ser aceito no trabalho. Então, essa é um sintoma da rejeição. E às vezes, cara, Deus, ele vai fazer, quando você quer que alguém veja o seu trabalho, Deus esconde essa pessoa para não te ver. Aí fala, nossa, poxa, mas eu tô ralando aqui pra caramba, aqui ninguém tá vendo meu trabalho. Deus, ele faz isso, cara. Porque ele fala, você não precisa de um apoio, de uma visão de alguém para ser aceito. Eu já te aceitei. Eu já te quis desse jeito. Você não precisa de uma aprovação. Eu já te aprovei desde que você nasceu. Então, quando você começa a buscar isso tira um peso dentro de você, sabe? Você tira, é um alívio, sabe? Então, esse meu processo foi assim, pedir perdão, sabe? Quando você não libera o perdão para alguém, você vai dormir com o seu prisioneiro,
Você vai dormir com aquele demônio dentro de você. Porque você tem um ódio, você tem raiva, porque você não perdoou a pessoa, não perdoou quem te fez mal, né? E o diabo, cara, ele é um cara mais mentiroso, sabe? Ele quer destruir o que você acabou de conquistar. Eu lembro que eu acabei de passar por cura e libertação, eu acabei de passar, sabe? Eu fui sexta, sábado, domingo, né, que foi um evento que eu fui. Eu acabei de ter uma experiência maravilhosa com Deus, de perdoar o meu pai, perdoar o abuso. E quando são muitas fases, sim, pastora, são de fases. Eu lembro que quando eu perdoei meu pai desse abuso, um cliente da minha empresa tentou abusar de mim. E nunca aconteceu isso, faz 10 anos que eu conheci o cara, nunca o cara, nunca faltou com respeito comigo, mas no domingo antes, eu tive uma vitória, na segunda-feira o diabo queria me envergonhar. Eu lembro que na época, quando aconteceu isso, eu queria dar um murro na cara do cara, eu queria matar o cara, sabe? O velho homem queria sair pra fora. Eu falei, não faça isso, não faça isso, porque você tá fazendo sua justiça com as próprias mãos. Não faça isso. Deixa que eu cuido dele, sabe? Porque o diabo não queria que eu vencesse aquilo. Ele queria trazer uma vergonha contra homens, né? Pior fase foi aquela quando no pecado incomoda com ele, mesmo assim, pecando. Então você está no seu processo, você sabe que isso é errado, né? Não tô falando só pessoas que têm problema na sua sexualidade, mas em todo sentido, sabe? Você sabe que você tá vivendo numa prisão na sua mente, tenha seu tempo com Deus, sabe? Procura um seminário, faça um seminário em nome de Jesus, cara, porque se você não ser curado das suas emoções, você vai ferir o seu redor, porque quando eu estava sendo ferida nas minhas emoções, estava atingindo as pessoas. Eu era ignorante, eu era grossa, eu era uma pessoa que, né, orgulhosa, eu era uma pessoa, né, Deus tá tratando ainda essa parte de minha insegurança, sabe, de confiar nas pessoas, né, eu ainda fico assim, já confio, não confio, né, então são coisas assim que Deus, ele está ali desconstruindo muitas coisas, né, mas você tem que dar o nome do seu pecado para Deus, sabe? Você tem que dar o nome para Deus do pecado, das suas crises, dos seus medos, para que Deus venha trazer à luz a cura, né? A palavra diz lá em Provérbios 3, que ele fala sobre isso, né? De você buscar o entendimento, busca a inteligência, né? Quando você busca isso no seu espírito, essa inteligência, né? Você não vai ser mais ingênuo dos seus pensamentos, né? Você não vai ser mais ingênuo das mentiras que você ouve, né? Aquilo que você perdeu dentro de casa, você não vai encontrar outra pessoa achando que vai resolver os seus problemas, porque não vai. O que você perdeu dentro da sua casa, você vai ter que pedir para Deus tratar. Você vai pedir para Deus, sim, Deus. Eu fui ferido com minha mãe. Minha mãe foi uma mulher agressiva. Minha mãe não acreditava em mim. Minha mãe, ela me abandonou. Minha mãe, não sei o que sua mãe fez com você. Peça para Deus tratar. Deus, me trata essa área materna. Eu não sei. Não sei o que é ser mãe. Eu fui tanto ferido com mãe que agora hoje eu sou mãe e não sei cuidar de filhos, sabe? Se você teve problema com seu pai, fala, Deus, tenho problema com meu pai foi embora, não conheci meu pai, nem sei se meu pai existe, né? Ou seu pai abusou, ou seu pai esqueceu. Peça para Deus essa coisa. Peça, Deus, eu quero um pai. Eu quero um pai que precisa de se curar dentro de mim. Porque você não acha que um homem vai curar o pai que se perdeu dentro de você? Não vai. Homem nenhum vai curar, vai preencher essa lacuna de você se não for Deus. É Deus que vai trazer essa cura. Mulher nenhuma vai preencher esse vazio de uma mãe que morreu dentro de você. É Deus que vai fazer. Então, foi o que eu fiz e para mim, eu creio nisso que deu certo, funcionou, né? Levei para a cruz, né? Pedi para Deus ajuda. Quando eu caí, confessei o meu pecado, deixei ele, né? Então, para não ter acusação, né? Quanto mais transparente você for com Deus, com as pessoas, mais você vai viver autoridade espiritual, mais legalidade você vai ter espiritual para estar orando, para ministrar a sua vida na vida de outra pessoa. Quanto menos você seja uma pessoa
que se esconde atrás de título, atrás de sei lá o quê, mais o inimigo vai te atormentar naquela área. Então é necessário sim você confessar para Deus. Deus, eu confesso que eu orei tanto para esse dia, agora o dia que chegou, eu tô querendo fugir, quero dar rota de fuga, e isso não te agrada, me perdoa, porque eu pedi tanto isso para você. A palavra diz, cara, lá em Eclesiastes, acho que 5 fala que quando você pede uma oração para Deus e quando o anjo de Deus está em levar a sua oração e você fala, Deus, não quero, não é bem isso que eu quero. Então o anjo, ele vem, ele volta com a sua oração. Aí você fala, anjo de Deus, vai lá, leva minha oração pro Senhor. Aí quando o anjo está chegando lá de novo, fala, não, anjo, não é bem isso que eu falei. Isso traz ira no coração de Deus. Deus não se agrada com isso. Seja uma pessoa de palavra, sim, não, sabe? Se cumpra com a sua palavra. Então, eu quis isso. Então eu falei, Deus, eu quero uma mudança. Deus, me faça. Então, no tempo certo, Deus vai vir. Ele vai vir com suas estratégias, ele vai vir com experiência. E se Deus tiver que tratar, lapidar você, deixa que trata, sabe? Deixa Deus, vai então, Deus. Já não vivo mais para mim, vivo para você, né? Minha orelha já foi furada, sou escrava de Cristo, né? É isso que é a palavra, né? Somos escravos no bom sentido, né? De faço por amor a Jesus, né? Tudo é para Ele, tudo voltará para Ele, né? Deus, eu sou sua, não pertenço mais a mim, meu eu, o que eu acho, o que eu penso, sabe? Porque o que eu penso, o que eu acho, ele perde, mas aquilo que você acha, que você pensa é bom, né? Minha luta contra a homossexualidade todos os dias da minha vida, falando comigo que me incomoda, sei que é uma prática errada aos olhos do Criador, por isso Ele ama e eu quero me libertar. Acho que você que me chamou pelo WhatsApp, né? Você tem um problema, você eu acho que é um transhomem, né? Eu sei que você quer isso, né? Porque é o fato de você estar aqui nessa live, você quer deixar os seus desejos por mulher, você quer viver essa transformação, eu sei que Deus vai fazer isso com você, né? E eu sei que essa luta, no começo parece ser difícil, não foi fácil para mim, mas a partir do momento que você começa a tratar as suas raízes, as causas que fez você ou nascer com esse desejo, Deus ele pode sim tirar esse desejo por mulher, né? Deus ele quer de novo fazer grandes coisas de você, a partir do momento que você deixa Deus permitir que ele entre nesse lugar, né? Como eu falei, né? Eu quis a mudança, eu desejei essa mudança, eu pedi para que Deus tirasse esse desejo por mulheres. Hoje não tenho mais desejo por mulher, né? Se eu tivesse também desejo por mulher, eu falei, olha gente, eu tô aqui mesmo, eu luto diariamente, esse é o espinho na minha costela, né? Mas pela graça de Deus estou vencendo, mas eu falo isso, eu não sinto. Mas existe pessoas que têm essa luta ainda, né? Tem essa luta legal, já faz décadas que eu tô cristã, mas essa luta ainda tá aqui. Mas, cara, se não fosse a homossexualidade, ia ser outra área, sabe? Ia ser na área financeira, ia ser na rejeição, ia ser na paternidade, ia ser na maternidade, alguma área, e você ia ser um pouquinho mais fraco, né? Mas a palavra diz que na minha fraqueza eu me gloriei, porque no Senhor, então quando você se sente fraco, Deus, não aguento mais. Aí o anjo de Deus vem, a glória de Deus vem a graça dele, te fortalece de novo. O que você não pode fazer é ficar alimentando os seus sentimentos, os seus desejos. Você fica ali, não, já passar. Aí fica lá olhando uma foto da sua ex lá, vaza. Isso é o maior caô do diabo. Quando eu tive abstinência de mulher, eu cheguei na minha casa, falei assim, mãe, curso de desejo de mim, mas não aguento mais esse desejo, mãe. Minha mãe, cara, me abraçava, orava por mim. Filha, vai passar, vai ser uma fase, né? Hoje minha mãe é cristã, hoje minha mãe é uma intercessora, ela é minha intercessora, acorda de madrugada para orar por mim. Deus mudou a minha família por completo, mudou a minha mãe por completa, sabe? Hoje eu vejo a minha mãe como uma referência, né? Hoje eu tô aqui porque Jesus ouviu a oração dela, né? Então, onde que o diabo tentou me envergonhar com maternidade, né? Ele perdeu, porque minha mãe é uma mulher incrível, uma guerreira. Hoje ela não é passiva mais, hoje ela luta mesmo, vai para cima, né? Depois que ela foi restaurada nas suas crises. Então, você tem que, né? JP, né? Araújo, você tem que ver a sua área, né? Por que você gosta de mulher? Na onde que tá a causa, né? Você tem que apresentar para Deus. Deixa ela fazer, Deus, é por causa disso.
né? Às vezes, eu não sei o que que é, sabe? Sabe? Se você deixar Deus tratar, Ele vai mostrar. Nada que esteja oculto, né, aos olhos de Deus vai ser revelado, né? A palavra diz que quando a gente entrega a vida para Deus, você é de Deus, cara. Você entregou sua vida para Ele, você pertence a Ele. O inimigo não te toca mais. Se Ele tocar, ele vai ter que sair, sabe? Você tem que ter isso na sua cabeça, sabe? Em luta você vai ter, né? Você vai ter que aprender a deixar o cabelo crescer. Nossa, por que tem que o cabelo crescer? Faz a diferença deixar o cabelo crescer? Por que eu deixei meu cabelo crescer, né? Você fala, nossa, por que você não poderia ser uma pessoa evangelista com seus trejeitos masculino, cabelo curto, maromba? Por quê? Porque eu tive uma baita de uma experiência nesse meu evangelismo. Eu fui evangelizar um transhomem, que é uma pessoa muito querido, né? E quando essa pessoa pediu minha ajuda, e quando eu fui evangelizar essa pessoa, o diabo falou assim, quem é você para evangelizar ela? Olha pro espelho, você é mais maromba, você é mais masculino, olha a sua voz. O acusador começou, tipo, meu, quem é você? Olha pra você, você acha que você vai evangelizar alguém desse jeito? Olha o seu nível. Então, o diabo ele começou a impedir que eu ajudasse aquela pessoa que pediu ajuda pra mim. Ele quis, falei, não, você não vai ajudar essa pessoa. Você tá mais perdido que ela, sabe? Ou ele, né? E ali, eu entendi, Deus, agora eu não sei como lidar com isso, mas lá na frente eu vou aprender. Eu vou aprender a lidar, vou aprender a ajudar, vou aprender a aconselhar, vou aprender... Porque eu sei que muitas pessoas sofrem com isso, pessoas querem deixar esses desejos, pessoas que lutam diariamente para não ser mais, né, escravo das suas emoções. Sei que pessoas sofreram abuso sexual, né, um assunto que não é muito falado dentro da igreja, pessoas que foram molestadas, né? Eu quero falar sobre isso. É o que eu vivi, é o que eu sofri. Se eu posso falar aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo com Deus, né? Eu vou falar de paternidade, pessoas que sofreram, né, a perca de um pai, né? Que o pai foi embora, o pai abusou, o pai separou da mãe. E vou falar de maternidade, né? Então, são áreas que Deus tratou, né? Daqui uns anos, com Deus permitir, no tempo dele, vou falar de casamento, mas é um processo, sabe? É uma vida de processo, né? Vivemos de ciclo, vive o seu momento, sabe? Curte o seu momento, até nas suas tristezas, curte ela, porque curte ela assim no bom sentido, não que você está depressivo, mas curte ela tipo assim, Deus, que me mostra por que eu tô assim, por que eu tô angustiada, onde que tá essa dor? Por que tá vindo essa dor agora? Por que tá vindo esse gatilho agora? Fala para Deus. Porque quando você mostra para Deus as suas mazelas, suas fraquezas, a sua, os seus pensamentos ali, Deus vai trazer a luz e escreve, né? Eu escrevo tudo que eu penso, porque lá na frente vai me ajudar. Lá na frente, Deus, agora eu entendi porque que eu sofri aquele ataque, agora eu entendi porque que eu tava tendo com raiva de certo assunto, não sabia o porquê, agora eu entendo. Então, é dessa forma que eu trabalho, sabe? Comigo mesmo e ajudando as pessoas. Meu trabalho é na raiz, na causa, sabe? Peça para Deus direção. Deus, eu perdi uma mãe. E hoje eu procuro outra mulher, uma mãe que eu perdi dentro de mim. Aí eu perdi um pai. Eu procuro uma mulher, porque homem não presta, homem não é bom, homem é horrível. Deus me ajuda. Eu perdi, fui abusado. Nossa, Deus, isso traz um trauma dentro de mim, uma raiva dentro de mim, uma mágoa dentro de mim. Ou às vezes até prazer, porque às vezes quando você sofre muito abuso, você vai para prostituição. Então, peça para Deus, né? Deus vai trazer a cura sim. Deus vai trazer restauração. Deus quer você por inteiro, não pela metade. E acho que é isso. Acho que eu falei bastante, deu 1h08, né, de live. E obrigada, gente. Espero realmente ter ajudado vocês, contar a minha experiência, aquele que eu passei, meus processos, e que vocês continuem firmes no Senhor, estuda as áreas que vocês foram afetados, né? Até que você não for afetado, estuda também, porque você não foi, mas alguém que você conhece foi. Estuda, sabe, medita na palavra, começa a confessar ela. Tenho certeza que isso vai trazer uma restauração por completo, né? Lutas nós vamos ter, se não fosse nessa área e se na outra área, mas Deus disse, eu venci o mundo, se eu vencer, vocês também vão vencer, né? Nada para Deus é impossível, até aquilo que você acha que não dá conta, dá conta.
você consegue dar conta, você consegue sim, você consegue fugir do pecado, você consegue sim renunciar, você consegue sim pedir perdão, você consegue sim confessar pecado, você consegue. Aquilo que você não conta, ele te aprisiona. Aquilo que você conta, ele te liberta, sabe? Então eu aprendi isso, sabe? Quando mais cedo você aprende isso, menos você vai apanhar. Menos. Quanto mais você confessar as suas emoções, menos chance o diabo vai tomar conta dos seus pensamentos. Quanto mais você esconde suas emoções, mais você se torna prisioneiro dele. É isso que você quer, que ele seja um prisioneiro dele, das suas mentiras, né? E você que é pai, que é mãe, que tá assistindo essa live, pelo amor de Deus, cara, restaura o seu casamento, restaura a sua vida com o seu marido, ou com a sua esposa. Ah, eu estou separada. Peça para Deus uma restauração, ajuda os seus filhos, ouve o seu filho, ouve a sua filha, né? Por mais que você não concorda com o que ele está vivendo agora, né? Tem coisas que você faz, Deus também não concorda, mas Deus está ali para te ouvir, né? Deus está ali para te ajudar. Seu filho também precisa de uma ajuda, seu filho também precisa de reconciliação com vocês, né? Que a palavra de Malaquias cumpre na sua vida, que o coração dos pais se inclina para os filhos, e o coração dos filhos volta para os pais, né? E que você realmente passa assim por uma cura por completo, seja qual área na sua vida que Deus quer tratar, deixa Deus tratar. É você que é filho, perdoa sua mãe, perdoa as palavras que ela te feriu, a palavra que você não queria ouvir naquele momento, né? A palavra que você carregou até aqui, que tá passando e você acha que não vai dar certo, que você é uma pessoa imprestável, que você é um fruto de erro. Perdoa sua mãe, perdoa seu pai que te abandonou, seu pai que foi embora e você acha que ele foi embora foi por causa de você. O que mais ouço de adolescente? Meu pai se separou por causa de mim. Meu pai não me quis, então ele se separou da minha mãe, porque a minha imagem faz lembrar da minha mãe, a minha imagem faz lembrar do meu pai. E isso eu ouço bastante de adolescente, sabe? E você que é adolescente, você não é o abandono, você não é o esquecido, você não foi fruto por acaso. Deus quis que você nascesse. Deus quis que você gerasse nesse mundo para a glória dele, para ser a imagem dele. Então é isso. Tá bom, galera? Agora já salva a live, compartilhe aí com as pessoas. Espero realmente ter ajudado vocês. E a gente vai aprendendo aí. E o que eu puder ajudar vocês também, conte comigo, tá bom? Fique com Deus. Beijo no coração. Até mais.